A paz do Senhor a todos. Todos nos conhecem, mas a gente se apresenta porque a pregação depois fica disponível na internet. Então, eu sou o Heraldo, membro consagrado do Carisma Sagrada Família, casado com a Rosana há 21 anos. Temos 3 filhos, Gabriel, João Vitor e Isabela, com 20, 18 e 16 anos cada um. Somos consagrados há 2 anos, mas caminhamos no Carisma já há 18, na misericórdia de Deus. E hoje nós vamos partilhar juntos um tema que Jesus nos colocou através da coordenação do grupo de oração, que é sobre o preciosíssimo sangue de Jesus sobre as nossas famílias. Então vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de São Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler versículos de 18 a 21, apenas 3 versículos. Então, 1 Pedro 1, de 18 a 21. Estão proclamando 1 Pedro 1, 18 a 21. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então esse trechinho é um trechinho da palavra de Deus, onde aparece a palavra precioso, precioso sangue de Jesus. Fomos resgatados. Sabemos que não fomos resgatados por bens perecíveis, valores de ouro e prata, mas fomos resgatados pelo sangue precioso, fala a palavra de Deus. Sangue precioso. Quando que nós somos resgatados, né, gente? Nós somos resgatados quando nós estamos em perigo. Então está alguém em perigo, está alguém machucado, chama o resgate. Alguém está sequestrado e paga-se um resgate. Nós todos, a humanidade inteira, um dia fomos sequestrados pelo inimigo de Deus, pelo pecado na história da salvação. Fomos sequestrados. Esse sequestro nos priva da graça de Deus, nos afasta da graça de Deus. E a palavra vem nos falar, tendes sido, essa luta é constante. Nós estamos sendo resgatados pelo sangue de Jesus. Só o sangue de um Deus podia resgatar-nos. O valor do nosso resgate foi muito alto, e não foi ouro e prata. Na igreja, nós vamos meditar mais sobre o tema. Na igreja, o mês de julho, nos nossos tempos nem é tão divulgado assim, mas em tempos antigos era mais. A gente sabe assim, setembro, mês da Bíblia, maio, mês de Maria. Para nós não é tão forte. Julho, mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Mas é uma devoção que se vive mais no mês de julho. Ela é vivida no mês de julho, e o primeiro domingo do mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Essa devoção é muito antiga, como outras, como a também a do Sagrado Coração de Jesus, a do Santíssimo Nome do Senhor. Elas remontam à Idade Média, mas foram oficializadas na igreja mais recentemente. O primeiro Papa que estabeleceu o ofício do preciosíssimo sangue, 1750 mais ou menos, Papa Bento XVI, Bento XIV, desculpa, 16 foi agora, Bento XIV. Então, o Papa Bento XIV, em 1750 mais ou menos, estabeleceu a missa e o ofício ao sagrado, ao preciosíssimo sangue de Jesus. Depois, 100 anos depois, tendo um sacerdote italiano
São Gaspar Búfalo, que muito divulgava esta devoção. Um outro Papa, o Papa Pio IX, estende aquele ofício que o Papa há 100 anos atrás tinha colocado para a Igreja Universal, para toda a Igreja. Então de lá para cá, vocês vejam, de 1850 para cá, a devoção é oficial em toda a Igreja. E o Papa João XXIII, este já mais perto de nós, tá? 1960, Papa João XXIII teve um papado curto, mas ele foi um Papa que logo que entrou quis oficializar algumas devoções. Em tempos anteriores aí, davam dúvidas, mas a igreja aprova que eu faça essa devoção? Tem muitas devoções, né, gente? A gente vê hoje, tem tantas devoções, a gente vê por aí, tantas devoções a tais santos, com certas práticas, e a igreja aprova ou não aprova essas devoções? Então, o Papa João XXIII, porque foi desde criança educado a experimentar essa devoção ao preciosíssimo sangue, quando foi ordenado Papa, quando foi sagrado Papa, ele escreveu um documento, uma carta apostólica, publicando e oficializando na igreja a devoção. Então, já era desde o Papa Pio IX para a Igreja Universal, mas ele quis fazer um documento explícito para esclarecer, né, toda a devoção ao preciosíssimo sangue do Senhor. Papa João XXIII, já agora aqui em 1960. E esse documento, ele é chamado Inde Aprimis, não sei se é assim que pronuncia, tá? E significa, esse Inde Aprimis significa desde o início, quer dizer, desde o início temos sangue que nos salva, e a gente vai meditar isso na pregação. A história toda da salvação tem um significado profundo com sangue nas alianças de Deus com o seu povo, que somos nós, tá? E nesse documento tem uma frase muito forte nesse documento escrito pelo Papa João XXIII em 1960, que diz assim, olha, reflitam no valor, reflitam quer dizer, toda a igreja, todos os fiéis, todos os bispos, padres, né? Reflitam no valor superabundante e infinito desse sangue, verdadeiramente preciosíssimo, do qual uma só gota pode salvar o mundo todo de toda culpa. Então, reflitam no valor do sangue de Jesus, do qual uma só gota pode salvar o mundo todo de toda culpa. Não tem culpa que o sangue precioso de Jesus não possa perdoar, gente. Olha isso, é muito profundo, né? A raiz dessa devoção vem do momento do Calvário. No momento do Calvário, nós vemos lá Jesus crucificado, vertendo seu sangue. Mas, nesse mesmo documento também, o Papa João XXIII, gente, ele fala muito sabiamente que o sangue de Jesus começou a ser vertido por nós desde criança. Olha que lindo! As crianças, né, judaicas, elas eram levadas para quê? Em que Jesus foi levado com 8 dias? Para ser circuncidado. A circuncisão, nós sabemos, é aquele cortezinho no prepúcio. Então, ali, desde o 8º dia, Jesus já começou a verter sangue salvífico por todos nós. E depois, onde mais vai verter sangue de Jesus? Aí vai começar a paixão de Jesus, que são os mistérios dolorosos que nós contemplamos no rosário. Aí Jesus vai verter sangue no horto, orando, ele entra em agonia extrema e o seu suor se converte em gotas de sangue, ele sua sangue. Aí depois, a flagelação, Jesus é flagelado e verte sangue por nós, coroado de espinhos, insultado, blasfemado, esbofeteado pelos nossos pecados, na coroação de espinhos. Depois, no caminho todo do Calvário, ele vai vertendo sangue, caminho todo do Calvário, é crucificado e ali pendurado por todas as chagas dos pregos, ele vai vertendo sangue por nós. E quando já mortos chegam os soldados, né? E a cena evangélica é narrada em João 19. João 19 narra essa cena. Os soldados vêm, tinha 3 crucificados, e eles começam a quebrar os ossos dos falecidos para que eles morressem, né? Para que eles morressem mais depressa e não escurecessem com eles lá. Quebram o osso de um, quebram o osso de outro. Quando chegam em Jesus, falam, não, ele já está morto, não precisa quebrar osso. E aí um soldado vai com uma lança e abre o lado de Jesus com uma lança, e no lado de Jesus jorra, a palavra fala, sangue e água, fazendo alusão a esses dois
rios que jorram de Jesus, aos sacramentos, a água de batismo, o sacramento da igreja, que nos introduz na fé, e o sangue da Eucaristia, que nós vivemos. Quão profundo, né? Nosso Senhor vertendo o seu sangue para a nossa salvação. Não dá para falar da devoção do precioso sangue, preciosíssimo sangue de Jesus, sem ligá-la à imagem de cordeiro. Voltar um pouquinho no Antigo Testamento. Então, o sangue precioso, sangue redentor, sangue salvífico com a imagem do cordeiro pascal. Todo esse mistério que nós acabamos de comentar da paixão de Jesus acontece na Páscoa. Mas a Páscoa, desde a Páscoa antiga, no Antigo Testamento, o que foi? E nós vimos, foi leitura dessa semana, foi liturgia de ontem, no livro do Êxodo, no capítulo 12. O povo de Deus era o quê? O povo hebreu era escravo no Egito. E Deus suscita Moisés para ir libertar o povo da escravidão. E Moisés vai e nós sabemos como acontece lá. Começam as pragas e o faraó não deixa o povo hebreu sair para voltar para a terra deles. Até que Deus vai enviar uma praga violenta e o faraó vai deixar o povo sair, que é a matança, a morte de todos os primogênitos do Egito. E o que aconteceu naquela noite? Eles foram avisados: olha, vocês vão untar com sangue, vocês tomem um cordeiro. Então era o sangue dos animais que eram oferecidos em sacrifício, né? Tomem um cordeiro e com o sangue do cordeiro vocês untem as portas, as duas ombreiras e em cima a moldura da porta com o sangue. E naquela noite, a hora que passar o anjo exterminador, onde tiver o sangue, ele não entrará e não matará os primogênitos. Tirando isso, todos os primogênitos vão ser mortos, de humanos e de animais, de tudo. O anjo exterminador passaria varrendo tudo. E foi assim que aconteceu. Aí o povo sai. Então nós vemos o sangue na antiga aliança atuando no sinal redentor também, fazendo uma alusão já ao sangue que viria depois também no Novo Testamento. Um outro momento com Moisés, onde nós vemos sangue, é quando esse povo sai. Então, esse povo sai, é liberto da escravidão e vai para o deserto caminhar. Vão caminhar 40 anos no deserto, esse povo. E caminhando no deserto, Moisés sobe ao monte e recebe, nesse período que estão caminhando, Moisés recebe a lei. O Deus que ama e que se revela e que se mostra, coloca os mandamentos. Sela uma aliança: olha, eu vou ser vosso Deus, vocês vão ser meu povo se observarem e seguirem minha lei. E o povo fala: nós queremos observar e seguir as suas leis, queremos ser seu povo. Tu serás o nosso Deus, nós seremos o seu povo. E aí Moisés toma também, eles fazem também todo o ritual do sacrifício, imolam os cordeiros sem mancha, e com o sangue Moisés asperge o povo, dizendo: eis o sangue da aliança que sela, sangue que sela a aliança de Deus convosco. Então, Moisés falando essas palavras, e nós vemos que essas mesmas palavras, sangue de aliança, quem vai falar? O próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, o sangue com esse sentido, na Páscoa judaica, depois na lei, quando Deus revela, quando faz aliança e sela aliança com sangue, Jesus vem no Novo Testamento, na última ceia, falar, né? O novo cordeiro seria quem? Ele próprio. O novo cordeiro seria o próprio Senhor. Então, ele seria a vítima, o altar e a oferenda. E ele usa a mesma forma litúrgica de falar. E é o que nós repetimos, né, através do sacerdote, é claro, na boca do sacerdote, em cada Santa Missa. Eis o sangue da nova e eterna aliança, né, no meu sangue. Jesus usou mesmo para fazer alusão. Então, quão profundo é a gente meditar que em toda a história da salvação, Deus usou da figura do sangue. E em Hebreus, na palavra de Deus, ela até apenas abrir, está um pouquinho para trás de onde a gente estava. Em Hebreus, no capítulo 9, vai nos falar se o sangue de animais, Hebreus 9, 13 e 14. Hebreus 9, 13 e 14 vai nos falar, quem abriu aí achou, né? Se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências, ou a nossa consciência, das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então olha, gente, que profundo, né? Se desde o Antigo Testamento o sangue de carneiros e touros era capaz de purificar pelo menos os corpos, quer dizer, pelo menos exteriormente purificava, se esse sangue de animais sobre alguém purificava pelo menos exteriormente alguém e seus corpos, quanto mais o sangue do Filho de Deus pelo Espírito Santo não vai purificar as nossas consciências das obras mortas do pecado para o serviço de Deus vivo. Gente, não tem escravidão. O povo no Antigo Testamento foi liberto da escravidão, né? Selado com sangue. Nós somos libertos da escravidão. Qual é a pior escravidão para um ser humano? Que leva ele à morte, que leva ele à infelicidade, que leva ele à depressão, que leva ele a todo tipo de problema. É o pecado. O pecado é querer viver longe de Deus, e é Ele que nos derruba, é Ele que nos afasta. Essa é a pior escravidão do ser humano, gente, é o pecado. E o pecado só é liberto, não tem outro jeito, no sangue preciosíssimo de Jesus. Ele que é o Cordeiro, né? Desde o Antigo Testamento pegava-se lá um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, olha isso. Então, desde o Antigo, um cordeiro de 1 ano, um macho sem defeito. Jesus foi o cordeiro sem mácula, que a gente leu ali, sem mancha nenhuma, um cordeiro puríssimo. O valor infinito que tem o sangue preciosíssimo de um Deus. O catecismo da igreja vai nos falar, gente, que mesmo um homem mais santo de todos, no parágrafo 616, mesmo um homem mais santo que fosse, o santo que viveu nessa terra, que vivesse piedosamente, que vivesse toda a fé em Deus, não seria capaz de oferecer um sacrifício que perdoasse o pecado de todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. O catecismo nos fala isso, no parágrafo 616. Nenhum homem poderia. E Deus, em sua infinita misericórdia, que olhava para nós, humanidade, longe dele, envia, na plenitude dos tempos, o Filho para vir. Envia Jesus para vir fazer isso por nós. E Jesus vem, torna-se um de nós, igual a nós em tudo menos no pecado, passou por essa terra, viveu 30 anos, e em 3 anos realizou toda a missão que Deus queria da nossa salvação e morreu por nós. E só em Jesus nós temos de novo a paz, o equilíbrio, a verdade, a esperança, a fé acesas no nosso coração, e não vivemos sob o jugo do pecado. É só em Jesus, é só nesse sangue. Não tem outra solução, não tem outro jeito, não tem outro caminho. A igreja, com a Santa Missa, esse sacrifício é vivido de novo. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, em cada missa é vivida de novo. Olha que bonito, gente, essa frase que estava na minha pesquisa, né? De preparação à pregação. Em média, quer dizer, mais ou menos, em média, 4 vezes por segundo, olha isso, 4 vezes por segundo, essa oferta divina sobe ao céu no mundo todo nas missas que são celebradas. Em função dos fusos horários nos países todos, agora está acontecendo missa em algum lugar. Só aqui em São Paulo, nesse horário, está acontecendo missa em algum lugar. Que não dirá nos outros lugares do mundo, onde hoje aqui é 7 da noite, tem lugar que já é 7 da manhã, domingo, já estão celebrando lá. Então, em média, quer dizer, 4 por segundo, quer dizer, constante o sacrifício de Jesus nos altares da Eucaristia, nos salvando, nos purificando do pecado. Basta abrir coração, meus irmãos, basta tomar, querer beber desse sangue que é dado para nós, para a nossa salvação. Esse sangue de Jesus, ele nos liberta do pecado, ele nos liberta da morte e nos liberta das influências, das investidas de Satanás, do inimigo de Deus. Então, o sangue de Jesus. O pecado, a morte, nós sabemos, a morte é o salário do pecado. E só em Jesus nós temos vida. Foi leitura também
da palavra nesses dias passados aí, né? Que nós não devemos temer quem mata o corpo. Não devemos ter medo de quem venha para nós matar esta carne. Devemos ter medo daquele que pode matar corpo e alma, a morte eterna no inferno, para a qual não tem salvação. A esse deveis temer. Então, a morte já não tem poder. A morte é uma consequência do pecado, sim, mas ela não é a última palavra. Para aquele que está em Jesus, a vida é eterna. A morte é uma passagem. Consequência, sim, das nossas, do pecado, mas com Jesus teve um novo sentido, de entrada para o eterno. Liberta das investidas de Satanás. Quem de nós aqui não é tentado? Quem de nós não é tentado no cotidiano? O sangue de Jesus untado nas nossas ombreiras. Imagina você uma porta, untado num braço, untado no outro, untado na testa, com o sangue de Jesus que você comunga em cada domingo, pelo menos, ou quem tem a felicidade de encaixar na semana mais momentos de Eucaristia, você está selado. Você está selado com o sangue de Jesus. E as investidas de Satanás não são para te derrubar. Não te derrubam se você proclama essa vitória do sangue de Jesus na sua vida. Com seu sangue, nos reconciliou com Deus, fala a palavra. Reconciliou consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que é o preço do seu próprio sangue na cruz, restabeleceu, fala a palavra, a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Olha que profundo, gente. Pelo sangue, seu próprio sangue na cruz, Jesus reestabeleceu, colocou de novo a paz em todas as criaturas, em todos os seres que estão na terra e nos céus. Colossenses 1:20 é isso. Nos resgatou, fez de nós um povo seu. Somos de Deus. Quando alguém paga um resgate, pega de volta. Foi sequestrado, pagou o resgate, pega de volta. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós não pertencemos a este mundo e nós não pertencemos ao maligno. Somos de Jesus. Somos povo de Deus, resgatados, já pagos. Então não tem por que nos afligirmos. Esse sangue de Jesus está à nossa disposição, como nós acabamos de falar, nos altares. Ele está à nossa disposição pelo exercício, o alimento da fé. Sobre 3 formas nós bebemos do sangue de Jesus. Pela fé, por tudo isso que está sendo pregado, pelas escrituras que nos revelam. Eu acredito, eu tomo posse do sangue de Jesus. Então, pela fé, eu acredito que esse sangue está sobre mim, que eu estou comungando ele em cada Eucaristia, estou sendo salvo, liberto de todo pecado. Pela fé. Segundo, pelo sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, a confissão. Quando eu vou confessar, são gotas do sangue de Jesus que estão caindo sobre a minha alma. A nossa alma é liberta de todo o pecado ao confessarmos com o sacerdote. Quantos cristãos católicos que não têm essa consciência, que acham que uma confissão é meramente um peso de ter que conversar com o sacerdote. Mas eu vou falar para um homem, então um homem quanto eu, os meus pecados. Gente, não sabe a graça que está ali acontecendo. Através daquele sacramento, gotas do sangue de Jesus estão ali caindo, está sendo perdoado todo o seu pecado, estão sendo curadas. Alguns de nós já sabemos disso, gente, como é importante você ir confessar e sair dali experimentando que acontecem curas de doenças espirituais e psíquicas no momento da confissão. Para quem vai de coração contrito e humilde clamar o perdão de Jesus, naquele momento acontece curas espirituais e psíquicas no confessionário ali, naquela sala que você está com o santo sacerdote. O catecismo da igreja vem nos ensinar novamente. A igreja pode perdoar qualquer pecado, é o parágrafo 982. A igreja pode perdoar qualquer pecado, desde que tenha um arrependimento sincero. Cristo morreu por todos os homens. Quer que na sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Olha que profundo e que lindo, né? A igreja, o Santo Padre, há um ano atrás nós vivemos, declarou um ano todo de misericórdia para acolher. A igreja tem que estar sempre de portas abertas para o perdão. E como é triste, né, gente? Como alguns de nós, às vezes, até nós mesmos,
na nossa vivência de fé, às vezes, nos ambientes que a gente vive, às vezes a gente quer achar que a gente é alguma coisa. Então, como é triste. Não, a igreja está sempre de porta aberta para acolher aquele que recua do pecado, nos diz o catecismo. E quem somos nós para achar que somos alguma coisa e julgar algum irmão como não digno de receber o perdão? Ah, aquele lá, ele vai fazer de novo, ele vai cair outra vez, está lá buscando sacerdote para quê? Quem somos nós para julgar? Não somos ninguém para julgar e não devemos julgar. Então, pela fé, bebemos do sangue de Jesus, na Sagrada Confissão, e também, terceiro, na própria Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, né? Então, a palavra vai nos falar, né? Em cada missa, o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo, tá? Então, nós naquele momento estamos bebendo, em cada missa, bebendo do corpo e do sangue de Cristo. Ele tem todo o Evangelho de São João no capítulo 6, todo o discurso sobre o que seria essa oferta de Jesus, ele falando, né? Em João 6, tem vários versículos, mas lá no 53, ele vai falar: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Então, no momento da Eucaristia, nós sendo banhados, lavados, curados, transformados, fortalecidos pelo poder do sangue de Jesus. O mundo em que vivemos está tão de ponta cabeça, né, gente? E a gente faz alusão também ao começo da história da salvação, Gênesis 4, quando Caim mata o irmão Abel. E lá na Escritura, em Gênesis 4:10, vai falar, né, que a terra grita o sangue de Abel inocente. Ainda hoje, quanto na nossa terra, quanto no nosso mundo, quanto do nosso lado, não tem sangue inocente caindo e gritando a Deus. A gente pode até se falar, mas como pode, né? Um Deus tão misericordioso que já fez tudo por nós, já nos resgatou, já nos pagou, e quanta coisa errada no mundo, quanta gente sendo morta por violência no trânsito, violência em assaltos, né? Violência em outras formas mais, né? Até mesmo nos lares, nas famílias, quanta forma de violência, né? Quanta gente inocente sendo mortos, né? Nos países do Oriente Médio, quanta guerra ainda hoje, quanta guerra em pleno século XXI, guerras ora por motivos religiosos, ora por motivos civis, ora por motivos de ditadores, quanta gente morrendo, na Terra Santa, gente, se você abre hoje na Terra Santa, em Jerusalém, faleceram 6 pessoas, 3 israelitas, 3 palestinos, porque Israel resolveu fazer um reforço da segurança na Jerusalém antiga, o do lado já se rebela, e assim vai, a gente fala, mas não precisa olhar lá para Israel para ver que tem violência, é mesmo, aqui do lado da gente, nessa noite fria de sábado, pode ser que nessa madrugada morra alguém, de frio, numa calçada, e pode ser que morra um adolescente se drogando, e vamos por aí afora, sangues inocentes que clamam, e Deus, gente, Deus responde com o sangue de Jesus. A gente pode até achar que Deus não está vendo nada disso, não está atento com essa miséria toda e com esse sofrimento todo. Não, Deus responde com o sangue de Jesus. Os gritos todos da terra, Deus olha e fala: o sangue do meu filho está aí, entregando a sua vida por amor por cada um de vocês. O sangue é a prova do amor fiel de Deus pela humanidade. Olhando para as chagas do crucificado, olhando para as chagas de Jesus, qualquer homem, mesmo na pior miséria, olha isso, gente, olhando para as chagas do ressuscitado, qualquer homem, na pior condição que possa se encontrar, mesmo de miséria moral, pode reencontrar a paz, pode reencontrar a esperança, pode ter uma certeza no coração que tem um Deus olhando para a cruz. Qualquer ser humano que se parar diante de um crucifixo e meditar ali, vai ver que mesmo ele estando na pior daquelas lamúrias que ele possa achar que seja um pecado pior do mundo,
olhando e contemplando, ele vai ver que ele não está sozinho, mesmo naquele pior pecado. Ele tem um Deus se oferecendo por ele, se entregando por ele, né? Tem até uma música que canta isso, né? Do Martim Valverde, que o Eugênio Jorge também gravou, né? Que esta é a minha grande prova, o sangue da cruz. Qualquer um que contemplar consegue se ver novamente em esperança, em paz, e saber que Deus não o abandona. Então, mesmo em meio a um mundo caído no pecado, a um mundo caído, Deus não abandona. Deus está ali, salvando, oferecendo salvação, e ao olhar para a cruz eu lembro, tem um Deus que me ama e está comigo, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na aprovação. Quem que vai buscar o sacrário, o Santíssimo, né? Desculpa, a gente vai preparando para a nossa adoração com Jesus. Então, irmãos, como é profundo a gente também retomar e começarmos a beber um pouco, né? As práticas de devoção, a Mãe Igreja coloca para nós, para que a gente beba. Então, vamos, né, estamos ainda no final de mês de julho, que bom que através do grupo de oração nós tivemos um momento de remeditar, relembrar, né, do sangue precioso que nos salva, que nos liberta de todo o pecado. Liberta todo homem de todo o pecado, em todo tempo e lugar. Então, esse é o amor do nosso Deus, essa é a nossa fé, que nós queremos estar firmes e não vacilarmos, tá? Que nada na nossa vida tire a nossa paz e a nossa esperança, que nenhuma tribulação de ordem financeira, que às vezes a gente passa por provações, né? Nenhuma tribulação de ordem emocional, afetiva, que nenhum problema nosso, às vezes, né, irmãos, a gente acha assim que eu não sou digno de me aproximar do altar eucarístico porque eu estou em pecado. Não devemos mesmo, porque a palavra de Coríntios vai falar que aquele que se aproxima indignamente do corpo e sangue de Cristo, ele vai ser condenado por isso. Agora, não pensemos o contrário. E se eu sou em falta, Deus já nos colocou os mecanismos para que eu consiga o perdão das minhas faltas. Você tem faltas graves? Busque o sacramento da reconciliação. Você não tem faltas graves? São pecados veniais? O momento do ato no penitencial na missa, ele perdoa os pecados veniais, os pecados leves. Então eu não posso achar que eu não vou buscar a Eucaristia não, porque eu estou em pecado. Os pecados leves são perdoados no ato penitencial, só não os pecados graves, esse só na Eucaristia. Então, se eu estou em pecado grave, o que é o pecado grave? Que eu não posso comungar? Os que atentam contra os 10 mandamentos, e que eu tenha consciência, e que eu tenha, né, saiba que e que eu consinta, tenha pleno consentimento. Eu sei que é errado, eu sei que é grave, e eu consinto, eu vou e faço mesmo assim. São as condições para que o pecado seja grave. Daí sim eu tenho que buscar a confissão antes de ir. Não posso brincar com a Eucaristia. Mas às vezes nós deixamos de ir porque estou numa discussão, estou numa desarmonia em casa, não sou digno. Não, você é digno e é muito pelo contrário, é para isso. Está em crise, está com dificuldade, é no relacionamento conjugal, é com filhos, é com pais, é com colega de trabalho. É para nós aquele momento da graça. É para nós o sangue de Jesus que vai ser oferecido. Tá? É para quem está mesmo precisando da graça. A palavra nos fala, né? Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar pecadores. Não são os sãos que precisam de remédio, mas os enfermos, os doentes. E quem de nós não é doente em alguma coisinha que não precisa da graça e da cura do sangue de Jesus? Então, vamos nos preparando para acolher Jesus, e com Ele nós vamos orar. Orar com muita fé nessa noite, clamando esse sangue precioso. Aqui o que vai estar no altar é Jesus todo, em corpo, sangue, alma e divindade vai estar aqui. Esse sangue que nós estamos aqui falando na devoção ao preciosíssimo sangue, vai estar aqui, nesse Santíssimo Sacramento. Nós vamos ver um pedaço de trigo, mas nele está Jesus todo, em seu corpo, sangue, alma e divindade, a nos curar nessa noite, a nos libertar, a nos transformar, a fazer de nós criaturas novas, no sangue dele, que nos purifica de todo pecado. Amém.